Nossa temática, né, que nós escolhemos, nosso tema, melhor dizendo, né, foi uma análise na produção do algodão sob a perspectiva da climatologia. E aí nós escolhemos, né, como município alvo de estudo, o município de Barreiras da Bahia. Por que Barreiras na Bahia? Bom, primeiramente, a título de informação, Barreiras hoje, né, é um município situado no oeste baiano. Ele tem uma pujança na produção agrícola, sobretudo na produção de grãos, e na chamada cotonicultura, né, que é a produção aí de algodão. Para vocês terem noção, o oeste baiano, né, mais especificamente, né, a cidade de Barreiras, né, ela foi responsável por esse status, né, que a Bahia ocupa, né? Na realidade, ela ocupou em 2003, 2004, mas não perdeu ainda, né, o seu status ainda de estar entre o segundo e terceiro lugar na produção de algodão do Brasil. E aí, em 2021, né, ela já contava com 267 mil hectares de terras produtivas, o que já demonstrava que demonstra, né, que aquela região é uma região muito próspera, sobretudo nesse tipo de cultura. Mas a cotonicultura, né, ela está muito associada a práticas, né, com inserção de tecnologia em investimentos em P&D. Mais à frente eu vou demonstrar em gráfico que a produção de algodão é uma produção escalar, né, no sentido de que ela vem com crescimento a cada ano, né, de sobremaneira, né, de tal sorte que a perspectiva para os próximos anos é de crescimento, de contínuo crescimento e acréscimo dessa produção e na produtividade. Mas não é só tecnologia e área produzida, né, que é importante aí para Barreiras e pelo qual foi o motivo que definimos essa cidade para estudo. Né. Barreiras também ela é considerada um município que tem condições climáticas favoráveis, né. Ele é um município que tem um clima tropical semiárido, com duas estações bem consideradas e bem definidas, né, que comumente a gente chama, né, estação da chuva e estação da seca, né, onde essa estação da chuva ela se remete aos meses de novembro a março, e a estação da seca, né, ela é uma estação onde se fixa entre abril a outubro. A região também demonstra muita importância com relação ao aproveitamento de solo, e não só o aproveitamento, mas também a questão da fertilidade dos solos baianos, né, dos solos do oeste baiano. Tem planícies de baixa altitude, e essa característica, né, do solo, ele se torna extremamente propício para a produção desse tipo de cultura. Mas daí, senhores, apesar dessa pujança produtiva, o cultivo de algodão ele também traz, né, acaba trazendo impactos negativos, né, sobretudo numa análise ambiental. Né. É possível constatar que há a ocorrência de degradação do solo, contaminação de recursos hídricos devido ao uso ainda, né, excessivo de agrotóxicos, tem redução de vazões de afluentes, né, que se alimentam da represa de Sobradinho, né, e outros ainda impactos que, de certa forma, eles acabam, né, trazendo um impacto sobre a cultura, né? E essas outras alterações, elas são consideradas a partir de fatores, né, climáticos. Né? Então, a gente pode falar, por exemplo, a questão do aumento de temperatura, né? Essas mudanças climáticas, inclusive, elas podem levar o aumento da temperatura da região, que afeta negativamente o crescimento e a produtividade dessa cultura. Alterações nas precipitações, né, que pode levar também, com relação a isso, a uma afetação, né, na disponibilidade de água para irrigação e, consequentemente, o desenvolvimento do algodão. Né.
Eventos climáticos extremos também é possível notar, como secas prolongadas, chuvas intensas, também aumento de pragas, né? A cotonicultura, ela é uma cultura extremamente suscetível a alguns tipos de pragas, que mais adiante também vamos falar, né? E outro evento também é a redução da qualidade do solo, né? Que acaba acontecendo com relação às mudanças climáticas, né, no tocante à degradação do solo, e com isso afeta de tal sorte a produtividade e, consequentemente, a qualidade do algodão. Mas aí, como medida de mitigar esses efeitos de mudança climática, nós trouxemos aqui algumas medidas de enfrentamento, né, que mais têm sido propagadas na região, que é a chamada agricultura de conservação, ao uso com mais eficiência da água disponível, uso de variedades resistentes ao clima, né? E o algodão, ele é uma cultura extremamente pesquisada e tecnificada em laboratórios, assim como a soja e o milho também, né? Adoção de práticas agroflorestais, né? Adoções de práticas de manejo integrado de pragas e doenças, e também a preocupação na redução de emissão de gases de efeito estufa. E partindo disso, né, dessa escolha por barreira, né, a partir desse momento introdutório que eu fiz, nós escolhemos uma metodologia, né? Essa metodologia partiu muito da orientação do professor, né, Boleira e do professor Marcos Vanderlei, onde nós adotamos a metodologia onde nós fizemos o levantamento de dados climatológicos, o posterior tratamento, seguindo de utilização de softwares para fins de geração de gráficos, né? E a partir desses gráficos nós fizemos a interpretação dessas informações e fizemos uma comparação com relatórios de produção e produtividades que nós conseguimos levantar associados a essa cultura e especificamente na cidade do município de Barreiras, né? Esses dados que foram coletados, eles partiram, né, são originários da base de dados, né, base de informações públicas meteorológicas do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e nós coletamos dados onde nós escolhemos um período de análise de 22 anos. Tá? Escolhemos aí do ano 2000 a dezembro de 2022. Posterior, fizemos, né, o tratamento desses dados levantados em planilha Excel, né, fizemos posteriormente a conversão na linguagem TXT para que nós pudéssemos bem utilizar o sistema CliMap, né, o aplicativo CliMap. E a partir, né, dessa informação, desses dados, também utilizamos a ferramenta DINES, né? A ferramenta DINES, ela foi importante para fins de sistematização, padronização e quantificação, né, da precipitação que nós levantamos, e daí, a partir dessa sistematização, nós podemos, né, fazer essa análise comparativa desses indicadores e obter as informações desejadas, né? Como se comporta a temperatura e a pluviometria, né, em Barreiro, né? Se nós adotássemos a classificação do Köppen, veríamos que na classificação de Köppen ela é tida como um clima tropical de estação de inverno seco, né, o que é classificado como AW, né? Ou seja, esse tipo de clima ele permite que se tenha duas estações bem definidas, como eu tinha dito anteriormente. Comumente, você tem meses, uma estação que é chamada estação de inverno e uma estação, né, que podemos chamar tipicamente de verão, né? Então, nesse contexto, nós temos temperaturas médias acima de 18 graus em todos os meses do ano e apenas um mês, que é o mês de inverno, onde se apresenta uma precipitação pluviométrica média mensal inferior a 60 milímetros, como a gente vai ver adiante. O clima, ele tem essa variação entre os meses quentes e mais frios, mas a sensação, né, a amplitude que é térmica, ela não ultrapassa os 5 graus. Pouca variação entre mês quente e frio,
E essa pouca variabilidade, ela é em função da posição geográfica. Vocês vão perceber, nos gráficos que eu vou mostrar, que existem praticamente uma variância entre temperatura mínima e temperatura máxima na ordem de 16 graus, né? Tendo uma variância maior na estação de verão, por conta justamente da temperatura máxima que sobe e a mínima que desce um pouquinho, né? Esse município fica localizado, né, numa região tropical, onde também é possível notar que tem pouca variação de radiação solar recebida ao longo de todo o ano, né? Aqui eu trouxe o gráfico, apenas um primeiro gráfico, que foi aquele da distribuição climática de Köppen, né, onde nós podemos já averiguar, né, e a própria região de Barreiras, né, que tem essa característica, né, de ter essas duas estações, né, e essa tipificação, né, podemos assim dizer, de ter o seu clima caracterizado como um clima tropical, né, de estação de inverno seco. Esse é o próximo gráfico, eu trouxe as condições meteorológicas, né, de Barreiras, baseado num índice que é chamado praia-piscina. Isso é muito bacana, né? Isso daqui eu consegui, né, através de pesquisas, né, a gente conseguiu no WeatherSpark, que é um site meteorológico também, e ele conseguia, na realidade, esse índice praia-piscina, né, ele dá preferência a dias, né, pouco cobertos e sem chuva, onde percebe-se que em Barreiras você tenha, né, sensação de temperatura variando entre 24 e 32 graus. Então, o que esse gráfico demonstra? Ele demonstra, né, um cruzamento, na realidade, de 4 informações, né? Você perceba que você tem a formação de precipitação, informação de formação de nuvens, né, de umidade, né, clima seco, abafado, e a questão da temperatura, se é quente, se é escaldante, né? E o índice praia é aquele onde é mais, onde você determina, né, onde é mais interessante para que você possa curtir uma praia, né, que seria entre os meses de maio e os meses de setembro, né? Então é apenas uma outra forma de você verificar a condição meteorológica na cidade e de maneira muito ilustrativa e didática, né? Esse outro gráfico também, né, da WeatherSpark, nós temos aí as temperaturas máximas e mínimas, né, médias em Barreiras, né? E daí, como eu havia dito, nós temos aí esses meses de abril a setembro, né, chegando a meados de setembro, onde nós temos a considerada estação quente, né? Esta estação quente, ela tem temperaturas que chegam a 36 graus, com temperatura máxima máxima de 31 a 36 e a mínima de 21 a 22. Mas, se os senhores perceberem, durante o ano todo, né, os dois gráficos, tanto de temperatura máxima quanto de temperatura mínima, é quase que um gráfico regular, né? O que demonstra que, apesar de ter temperaturas acima de 30 graus e temperaturas mínimas abaixo de 20 graus, na casa dos 18 a 22 graus, distanciamento, né, entre a máxima e a mínima é quase que uma constância, né? Isso para a agricultura é extremamente valioso, né? Porque você tem um clima propício para algumas culturas. E a cortonicultura é uma cultura que se aproveita muito desse tipo, né, de variação climática. Bom, fizemos a coleta, então, senhores lá do IMET, né, e submetemos ao tratamento para que a gente pudesse obter, né, a distribuição pluviométrica, né? Então, esse gráfico figura 4, que está na tela, né, ele traz a distribuição mensal média durante os 22 anos da precipitação em Barreiras. Então, perceba que novamente, a estação seca, né, compreendida aí entre abril, maio, né, e setembro, começando a partir de setembro, você tem realmente precipitações baixíssimas, que chegam a ter 0 milímetros de precipitação.
Ao passo que, no período chuvoso, que nós consideramos esse período de setembro para frente, indo até abril, ela tem uma crescência, chegando a precipitações na ordem de 180 milímetros mês, né? Mas, ainda assim, é possível notar que, quanto à precipitação, Barreiras ele demonstra ter uma irregularidade pluviométrica, né? Nesse próximo gráfico, isso também é comprovado, onde a distribuição analisada foi uma distribuição trimestral, que traz a mesma, se vocês analisarem os dois gráficos, ele traz o mesmo comportamento, ou seja, o somatório dos 3 meses de chuva na região, o somatório médio dos 3 meses de chuva na região durante os 22 anos, teve o mesmo comportamento que a distribuição mensal média durante os 22 anos. Isso não é nada estranho, né? Mas dá para se analisar que existem, logicamente, nesses meses mais quentes, uma menor aproveitamento, né? Um menor aproveitamento pluviométrico lá na região. A figura 6 que nós trouxemos aqui, né, é uma outra fonte também, né? Ela também foi trazida, né, do EFSPARC e adaptada pelos autores, mas ela também é um gráfico que faz com que nós possamos comparar com os gráficos anteriormente gerados e daí constatar que estão efetivamente corretas as informações geradas. Já visto que o gráfico ele tem o mesmo comportamento linear, ou seja, precipitações, né, baixíssimas nesses meses de maio a setembro, com crescimento a partir de setembro, chegando aí na ordem de 168 a 180 milímetros mês. Bom, e a produtividade? Como é que o que a gente pode analisar essa produtividade do algodão e a chamada seca, né? Que aqui nós já definimos, já nominamos como seca agrícola. Por que seca agrícola? Porque a gente vai perceber que, em alguns aspectos, essa seca ela acaba tendo um impacto diretamente na agricultura. Ela não tem um impacto econômico para que a gente pudesse classificar de outra forma, né? Ela não poderia também classificar como uma seca hídrica também, mas ela tem essa característica desse impacto efetivamente na agricultura. Então, o que nós fizemos também essa análise a partir do gráfico gerado no DIMES, né? Tomamos por base os 22 anos, igualmente, a média de 12 meses, média mensal dos 12 meses, e daí, para nossa surpresa, esse gráfico teve esse comportamento. Primeira informação que nós podemos depurar desse gráfico, né, extrair desse gráfico, é que nos anos de 2005 e 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, 2013 em particular, né, em 2016 e 2017, o gráfico teve o que nós chamamos o SPI, né, negativo. Esse SPI ele é um indicador, ele é considerado um indicador pluviométrico, né? E esse SPI ele tem como característica ele mensurar, né, a pluviometria sob uma análise de perspectiva, né, de possível evento de seca ou possível de estiagem, né? Então, você nota-se que o SPI negativo, eles se encontram aí nesses anos informados acima, 2009, 2010, né? Agora, quando a gente analisa especificamente 2009 e 2010, vocês notam aí um comportamento estranho, né? Você perceba que o SPI aí, se nós formos nos apropriar dos dados originários, né, em planilhamento pelo qual gerou esse gráfico, ele possui SPI na faixa de 4,32, 4,44 negativo. A princípio, eu achei muito estranho, né? Eu até pesquisei mais, porque
não é muito normal você ter um comportamento de uma curva dessa irregular durante esses 22 anos. Nas minhas pesquisas que eu fiz, né, a gente não consegue inferir se os dados fornecidos pelo IMET se estão corretos ou não. Né? Então, na análise que nós fizemos, foi preferível, né, desconsiderar esses dados que foram gerados e que podem ter alguma irregularidade por conta dessa distorção, desse destoamento com relação aos dados anteriores, e por essa razão nós deixamos fora de nossa análise. Né? Então, considerando esses dados apresentados, né, principalmente voltados à pluviometria, né, é possível constatar que houve desses anos, né, uma possível seca ou uma possível estiagem. Mas será que essa seca e estiagem foi possível você visualizar um impacto da produção ou na produtividade do município de Barreiras? E daí nós trouxemos um outro gráfico, que é um gráfico de distribuição da produtividade do algodão, né? Então, também, o gráfico está um pouco, a imagem não está muito perfeita, mas dá para ter a noção que do ano 2000 ao ano 2012, 2013, Barreiras tinha um crescimento, né, que vamos dizer assim, um crescimento regular, né, da produção e da produtividade, vindo a ter um decréscimo justamente em 2012, né, e um decréscimo, pode-se dizer, abrupto, né, a partir de 2013. Né, e não se regularizou essa produtividade bienal, ela não conseguiu atingir os mesmos patamares anteriormente. Né. Bom, nós fomos buscar, né, informações para que a gente pudesse trazer, né, algum conhecimento, alguma informação própria sobre esse fenômeno. Né. Então, considerando esses dados apresentados sobre a produtividade, né, que trazem períodos de seca e estiagem, que é a figura 8, né, que a gente demonstra, né, e comparando, né, a figura de produtividade com a figura do SPI, né, dados pluviométricos, né, então a gente pode, é possível, né, eu gosto sempre de dizer, é possível inferir que possa ter havido interferência de fenômeno meteorológico agudo nos períodos compreendidos de 2013 a 2017 e de menor proporção de 2017 até os dias atuais. Né? Por que isso daí? Por causa da queda na produtividade nesse primeiro período e com pequena crescência de 2017 e 2022. É possível inferir apenas neste trabalho, nesse ensaio, é que houve seca ou estiagem nesse período notado. Mas a gente não consegue trazer, né, uma afirmação se a queda de produtividade teve interferência por conta justamente dessa ausência de precipitação nesses períodos notados, né, que tem indícios de seca ou estiagem. Né? Por quê? Porque a produtividade ela está associada a outros intervenientes, né? Como, por exemplo, utilização de recursos tecnológicos associados à irrigação, o uso ou não uso, né, de plantas mais resistentes, de cultivares mais resistentes a uma escassez hídrica, né, a mudança ou apropriação de solos com maior ou menor retenção hídrica. E em Barreiras a gente sabe que é uma região extremamente tecnificada. É uma região que busca tecnologia associada à produção de todas as formas. Então, não conseguimos levantar, né, dados que pudessem nos assegurar, né, que a queda da produção tem a ver com a chuva. Há indícios que seja isso, mas não é possível ter essa afirmação. Em outra análise, né,
por outro espectro, né, por um outro gráfico do USDA, né, a gente também trouxe a produtividade agora do algodão em pluma, né, que é uma outra forma de aproveitamento do algodão. Né? Você tem o algodão em caroço e você tem o algodão em pluma. Analisando especificamente os dados que nós conseguimos sobre o algodão em pluma e considerando um período até parecido, 2001 a 2019, é possível notar que houve uma queda de produtividade justamente nesse período de 2016, entre 2015 e 2017. E é uma queda abrupta. Né? Portanto, o que a gente pode inferir a partir dessas quedas de produção associada a esses períodos, né, justamente com indícios de seca ou indícios de estiagem. Então, comparando estes gráficos de pluviometria com essa produtividade do algodão em caroço e com a produtividade em algodão em pluma, leva a concluir que existem indícios de que sim, de que houve aqui uma repercussão na produtividade motivada pela falta de chuvas, né, justamente nesse período considerado de seca ou de estiagem. Certo? Para concluir essa apresentação, eu passaria a palavra aqui para a nossa colega Cati, que ela vai dar continuidade à apresentação. Então, embora ela seja uma cultura de grande importância econômica, né, como foi falado aí durante a apresentação, o cultivo também pode trazer os impactos ambientais negativos, principalmente aí a questão da degradação do solo, a contaminação dos recursos hídricos, né, com essa questão aí do uso de agrotóxicos. Esses impactos negativos, eles podem de alguma maneira estar associados a processos de alteração ou mudanças climáticas, inclusive provocando aumento das áreas com risco de desertificação. O uso da ferramenta DIMES mostrou que entre 2000 e 2022 houveram períodos de SPI negativo, significando períodos de estiagem ou seca, principalmente entre os anos de 2013 e 2016 a 2017, que foram as secas mais prolongadas na região, principalmente na região de Barreiras, né, que é a região que a gente está fazendo o estudo. E isso pode estar relacionado também, né, associado à questão da redução de produtividade, né, pela questão aí de diminuição hídrica, né, de chuva, e vai, obviamente, interferir na questão da produtividade. Então, diante do exposto, torna-se necessária a introdução de medidas de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas causadas na região, como consequência do cultivo do algodão, que é a cultura que a gente estudou, com o intuito de impedir um avanço no processo de desertificação. A distribuição de chuvas fora do normal, com excesso no plantio e falta nos meses de fevereiro, março e abril, ele impactou na expectativa de produtividade e produção, de acordo com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA. A redução esperada até o momento deve ser em torno de 10%, com produtividade variando entre 280 e 300 arrobas de algodão por hectare, contra 311 arrobas estimadas anteriormente. E a gente também tem problema, né, nessa região, eles têm um problema com a questão das pragas, que vão interferir também negativamente na produtividade. E essas pragas, elas também estão relacionadas diretamente com a questão de desmatamento, né, interferência de degradação de solo, a questão hídrica também. Então, a infestação da praga do bicudo e o processo de transição do sistema produtivo algodoeiro tiveram grande influência na balança comercial no setor da cotornicultura. E é isso. A gente agradece pela